Sejam muito bem-vindos ao novo episódio do podcast Clube M Brasil. Toda semana nós estamos gravando com um novo convidado e vamos postar no canal do YouTube. Nos acompanha lá, aproveito para pedir para você se inscrever no canal do YouTube do Clube e dar um curtir para que esse episódio seja compartilhado para mais pessoas. Eu, Everton e Diego Correia estamos como host no podcast do Clube M. E hoje, vai lá, Diegão. Sejam bem-vindos e, cara, estamos aqui com uma presença ilustre. Tiago Alves, ele é presidente do IBGPT, Instituto Brasileiro de Gestão e Planejamento Tributário. Acertei. Tá contratado. Tá contratado, né? Pode chegar. O Tiago, que é formado em Direito, ele tem pós-graduação em Direito Constitucional, MBA em Gestão Financeira e Tributário, mestre em Principiologia Constitucional. Eu vou parar por aqui, o currículo é muito grande, vai ficar meia hora só falando do Tiago aqui. Tiagão, se apresenta pra galera aí. Esse é o currículo pro LinkedIn, né? É. Esse daí é para massagear nosso ego. Mas o currículo raiz, que eu tenho orgulho de falar, é que eu sou filho de comerciantes, na 25 de março. Comecei o tributário na lojinha do papai. 8 anos de idade, já sabia fazer multiplicação e divisão. O que o turco manda a gente fazer? Vai trabalhar, filhinha. E eu fui trabalhar na loja fazendo nota fiscal. Naquela época, nota fiscal de carbono ainda, né? 8 anos? 8 anos, de 8 para 9 anos ali. Não era muito bom assim nas outras matérias, mas a multiplicação era obrigada a saber lá em casa, né? E digo mais, hein? Lá em casa, papai nunca deixou a gente ter lápis, porque não podia errar. Não podia pagar. Não podia pagar. Pois então, olha aí, ó. E aí foi meu primeiro contato com o tributário. Sempre, obviamente, naquela época, o planejamento deles, né? Quem tinha loja ali, quem é daquela época vai lembrar, era meia nota mesmo, né? Não precisa fazer muito alarde. Tiago, é 100 dúzias, divide por 2 o valor e coloca lá o resultado. Show, papai. Era isso aí que a gente aprendia com planejamento. Só que nunca aquilo lá me satisfez. Então, foi dali para frente que eu comecei a gostar mais desse universo tributário, da onde que vai, para onde vai essa grana que a gente paga de imposto. Então, desde a minha infância ali, eu tinha essa... uma espécie de trauma mesmo, né? Porque quem gosta de tributário só pode ser traumatizado. Tem problema. Tem que ter problema na cabeça. E daí, então, tu começou na infância ali e depois foi... Então, foi nato. Desde de pequeno já... Cara, é isso que eu quero? Como que foi? Cara, todo mundo perguntava, o que tu quer ser? Eu, advogado tributarista, advogado tributarista. Desde pequeno? Desde criança, desde ter idade. Todo mundo queria ser jogador de futebol, astronauta. Eu vou ser advogado tributarista. Lutador de judô, jiu-jitsu. Não, menos tributarista. Então aproveita e conta aí agora a tua parte já em Santa Catarina, a faculdade e fala do seu instituto lá, por favor. Vim para Santa Catarina com 16 anos, vim para cá, para Itajaí, fazer faculdade na Univale. Não consegui passar na USP. E aí, como meu pai já tinha negócios aqui em Brusque, a gente tinha loja de... Aliás, na 25 a gente tinha loja de bijuteria. E aqui também, quando eu vim para cá, o papai não dá dinheiro para ninguém, né? Falou, não, eu te dou a lojinha para tu tocar e pagar os teus estudos. E aí que eu comecei no universo empreendedor também. Então eu já com 16 anos fui emancipado e tinha minha lojinha, cheguei a ter 4 lojas aí até os 20 anos. Legal. Só que eu saía de Brusque, né? E ia de noite para a faculdade, aqui em Itajaí. A gente já tinha um APzinho aqui em Balneário. E aí de manhãzinho eu pegava o Santa Luzia, que é o busão, ia para Brusque, trabalhava e de noite vinha para a faculdade. Meia-noite estava em casa de novo. E essa foi a minha história aqui. Quando começou isso? Em 94, 95 aqui. E beleza, aí você fez esse processo, se formou. E como surgiu o IBGPT? Cara, eu sempre trabalhei em grandes escritórios, né? Depois que eu me formei, fiz estágio aí nos maiores escritórios de Santa Catarina, trabalhei nos escritórios de São Paulo e Porto Alegre. E uma coisa que ninguém aprende na faculdade é ser empreendedor. Justo. A gente sai lá pronto para quebrar a cara. Todo mundo bota o teu escritório, vai mal, aí vai trabalhar para alguém. Eu fiz o inverso, eu comecei a trabalhar em grandes escritórios e entendi que a advocacia, sim, obviamente é uma técnica muito grande, mas não vai para frente se você não tem gestão financeira, se você não tem uma gestão de cobrança, um departamento comercial. E ali eu fui amadurecendo mais a ideia administrativa de um escritório. Foi quando ali em 2014 eu abri o meu. Aí eu abri o Instituto Brasileiro de Gestão e Planejamento Tributário. Mas por quê? Porque eu tinha acabado de chegar do Rio, fiz o MBA em Gestão Financeira e Planejamento Tributário. Falei, pô, esse nome é bonito, né? Vou começar a dar aula.
E o IBGPT começou assim. O intuito era dar aulas em company. Naquela época tinha acabado de chegar, obviamente que é juridiquês, o SPED fiscal, o SPED contábil. Quando mudou, virou a chave para documentos eletrônicos na Receita. E ninguém sabia fazer, como também é difícil até hoje, né? Então a gente nós íamos nas corporações e ensinava a fazer os lançamentos, ensinava a transmitir, né, esses documentos para a Receita. Só que o negócio começou a dar tão certo que eles começaram a nos contratar para assessoria. E aí a gente largou mão dessa parte de educação mesmo, de criar a faculdade, de criar... Tanto que a gente tem até MEC até hoje, né? A gente mantém. E aí começamos a efetivamente entrar no mercado de assessoria tributária e gestão fiscal. O que é isso, Thiago? Cara, é simplesmente pagar o que é justo. Eu sempre falo, o que paga imposto é dinheiro. Uhum. Mas você tem que pagar o que é correto, o que é justo. E é isso que a gente faz auditoria fiscal e tributária. Baseado nisso que você contou, eu também já tive uma parte de consultoria empresarial para a construção civil, mas a gente sempre começa assim, né, ajudando os outros na educação, então educação tributária. E aí tu foi para uma parte de consultoria porque tu entendeu, agora é uma pergunta, tu entendeu que o empreendedor, o empresário, ele entende muito do negócio dele, mas ele entende nada de imposto, por Perfeito. exemplo? O brasileiro, como um geral, né, isso é dado, né, não sou eu que estou falando, isso é a FGV que botou agora em 2023. Aliás, estou cheio de dados, tá? Manda ver, a gente gosta. Cara, em 2023, obviamente que o Brasil é um dos países mais empreendedores. Cara, todo mundo vê um pão de queijo bom desse daqui, vai falar o quê? Cara, vou comprar e vou sair revendendo. Então isso é empreendedorismo. Mas como que tu vai revender? Qual que é a tua margem? Qual que é o markup? O que eu vou pagar de imposto? Cara, e se eu sair do simples? Então, o Brasil é muito empreendedor e pouco administrador. Ou seja, a gente sabe vender, sabe fazer uma conta rápida na cabeça. Mas será que está correto? Cara, comprei uma capinha de celular na China por 50 centavos. Vou vender por 10 reais, vou ganhar um dinheirão. Não sei. Quanto que vai chegar? Qual que é o imposto de importação? Qual que é o custo geral? Como é que vai ser essa distribuição? Então a gente tem muitas ideias, mas não sabe administrar. Muito executor, né? O brasileiro é muito executor e pouco planejamento, por exemplo. Perfeito. Existe outro dado que a maioria das empresas do Brasil, quando começa no Simples Nacional, elas falem, mas porque vão bem. Eles vendem, vão voltar na capinha. Vende, estourou o Simples Nacional. E aí ele sai de uma tributação de 17%, 20% e cai para 32%. Ele não consegue colocar mais isso no custo e na operação dele. Ele deixa de pagar o INSS do Simples Nacional e passa a pagar 20% da folha de pagamento. 20 mais 10, né, que é do empregado. E trazendo um case já desse cara aí, porque o cara pegou e estourou o Simples Nacional. Vamos entregar um pouco do ouro? O que a pessoa poderia fazer? Planejamento. Quando você está faturando, ninguém quer saber de planejar. Não, estou faturando, eu vou bem demais, eu não estou nem aí. Aí é que é o problema. Ali no terceiro ano, isso é dado também, é no terceiro ano que isso acontece. Essa virada de chave, do terceiro para o quarto ano. Você já tem que começar a se preocupar. Estou faturando mais de 150 mil por mês, meu amigo, já vai ver se o teu Simples está te fazendo bem. Para advogado mesmo, não é. É muito bom o Simples Nacional para quem tem muito funcionário. Para quem tem mais de 20 funcionários, o INSS empregado e patronal chega a 30% da folha. Então vamos manter no simples. Agora não, eu sou um prestador de serviço, ou eu não tenho muitos funcionários, com 150, 200 mil reais por mês, tu já tem que pensar em lucro presumido, ou se você é uma indústria, lucro real. É individual de cada empresa. Por isso que tem que ser feito esse planejamento. Muito setorizado, muito do entendimento, é muito também do pós, né? O que eu quero depois disso aqui. Como é que eu vou blindar o meu patrimônio, como eu vou blindar o meu CNPJ. Então tudo isso é um pouquinho antes. Mas você aí, aqui, você está faturando mais de 150 ou 200 mil reais por mês no Simples Nacional, vale a pena tu dar uma olhadinha no teu lucro presumido para o ano que vem. Uma dúvida, assim, tem muito empreendedor assistindo a gente aqui, e claro, tem empreendedores que faturam milhões, mas para aquele pequeno empreendedor, faz sentido fazer um planejamento tributário também? É agora que faz. Todo mundo quer ter alguma coisa um dia. Você empreende para ter dinheiro. E para ter felicidade, sucesso, etc. Né? Mas dinheiro, compra tudo isso daí. Né? Brincadeira, mas assim... Thiago, mas eu não tenho bens. Tá, mas já deixa a tua holding pronta.
Ah, mas eu deixa a tua administradora pronta. Porque depois, na hora que chegar o dinheiro, você já sabe para onde vai colocar o imóvel que vai aparecer numa herança, o dinheiro que vai vir depois de você se dar bem na tua empresa. Então, obviamente que tudo, Thiago, é muito caro. Não é caro, é empresa. É abertura de empresa. Planejamento é simplesmente isso. Eu sempre falo que o tributário é muito interessante para o compliance. A gente chega numa empresa, a gente vê os últimos 5 anos, vê se tem crédito, vê se tem débito, porque muita gente chega lá no escritório, não, porque eu tenho muito crédito, eu tenho crédito acumulado de CMS. Não, tu não tem, tu é devedor. Quando a gente começa a pegar os documentos eletrônicos. Ah, mas tem... Não, eu só quero saber o que foi enviado eletronicamente para a Receita. E aí, na verdade, tem débito também, né? Então isso é compliance. Beleza, deixou redondinho. A cereja do bolo do planejamento tributário é societário. Por que, Everton? Ó, já estou agora entrevistando. Por que o posto de gasolina, onde tem grandes mercados, supermercados, é o combustível mais barato da cidade? Por quê, Tiago Porque Alves? ele acumula crédito de ICMS para pagar o ICMS da loja. Ah, por isso que aqui em Balneário, o posto X lá, que é do mercado lá, ele... Perfeito. Então ele acumula um crédito, aí é preço pauta, que aí não vale nem a pena entrar porque é uma chatice, mas ele acumula crédito ICMS e paga o ICMS da loja. E olha que interessante, porque assim, um exemplo, o posto X que a gente sabe qual é lá, do mercado X, às vezes as pessoas falam assim, putz, o combustível lá é muito barato, tem alguma coisa de errado? Não tem de errado, o cara está usando o planejamento tributário. Perfeito. E por que não tem diesel nesse posto? Pois é, por quê? Porque não acumula crédito ICMS, O diesel. o diesel. É verdade, lá só tem Interessante. gasolina. Falando de crédito e de, enfim, o planejamento tributário, e a reforma tributária, ela vai cortar alguns benefícios? Por exemplo, eu trabalho com construção civil, né? Eu uso o RET, que é através do patrimônio de afetação, que é o RET é para mim pagar menos imposto, mas é tudo legal, legalmente falando. Fala um pouco sobre a reforma tributária, quais os benefícios talvez que as empresas brasileiras vão perder, como é que tá, que ponto está a reforma tributária no Brasil hoje, Tiagão? Perfeito. Nessa mesa aqui só vai ser bom para uma pessoa, para mim. Eu tava pensando que era pra Vai mim. ganhar dinheiro com isso. Porque tá tão rebuscada, eles conseguiram fazer um monstrengo, porque já teve várias medidas depois da aprovação. Vamos lá, o que é a reforma tributária que vem se discutindo toda a vida, né? Desde que eu nasci, estão falando de reforma tributária, reforma tributária. Quando veio a Constituição, colocou o que é o tributo no Brasil. Beleza, regrou. Aliás, ele instituiu o tributo. O que regra são as instruções normativas da Receita. Quer dizer, cara, vai ter IVA, vai ter o CBS, mas a Receita tem que falar como que vai ser. Então, assim, não tem nada ainda, não tem regramento, está se discutindo o regramento. Nesse regramento que vão se discutir novamente benefícios, créditos, etc. Hoje a gente não tem nada. Hoje a palavra poderá, ou seja, mandado de segurança, para advogado poderá é mandado de segurança, se repete 26 vezes no texto. Então, para mim vai ser bom, né? Eu já tenho 26 mandados de segurança prontos. Mas o problema não é para mim, o problema é para todo mundo. Cara, RET. Onde que está a palavra RET? Onde que vai estar os benefícios para a construção civil, para a infraestrutura do Brasil, que a gente sabe que é a matriz econômica, né? Todo país que cresce tem que ter infraestrutura, tem que ter o investimento de infraestrutura. Não se fala. Então, hoje a gente está num limbo. Tanto que eu falo para os meus clientes, em 2 anos, se você tem algum tipo de direito, mesmo que pequeno, com pequena chance de ganho, entra. Entra porque daqui 2 anos a gente não sabe como vai ficar. A gente sabe que vai ter o imposto sobre valor agregado, mas não vai ser os moldes dos Estados Unidos ou da Europa. Já tem praticamente mais de 8 tributos por conta da seletividade que vão ter. Então todo mundo vai ter um tipo de imposto seletivo, o advogado já tem um. Entendi. Então, quanto antes o empresário procurar você ou o seu instituto para já entrar no pedido de revisão de imposto ou dar uma olhada como é que está o tributário desse amigo, dessa empresa, antes de sair a reforma tributária, porque depois que sair a reforma tributária corre um grande risco dele perder o que ele tem hoje de possibilidades, vamos dizer assim. É o que eu sempre falo, é planejamento. Se vai entrar daqui 2 anos a reforma, 1 ano, 2 anos... Entra agora, já quer dizer... Meu amigo, já faz o planejamento para a reforma Procura você agora. Ah, mas eu sou prestação de serviço. Pior. Prestador de serviço vai ser pior.
Então, todo mundo precisa estar muito antenado com essa reforma tributária. Entendi. Porque realmente vai mudar a vida das empresas do Brasil. Muda totalmente. Pra melhor... A gente entende que para a indústria vai ser melhor, vai ser com o decorrer do tempo. Para tu ter outro dado da GVE. Eu falo da GVE porque eu sou gevista, né? Tem-se dados falando que a reforma vai estar implementada 100% em 2050. Tem tempo. Alguns anos. Alguns anos, porque vão ter tantas mudanças que não vão conseguir, principalmente por conta da legislação constitucional, de colocar rapidamente isso daí. E também por causa do imposto seletivo. Por exemplo, hoje a gente tem um imposto sobre o pecado. O que é? Imposto sobre bebida, cigarro, bebida e cigarro. Pecado. Nós somos um estado laico, mas temos imposto sobre pecado. Mas ok. Isso chama-se imposto seletivo. Um uísque pode chegar a custar 150% de impostos. Caramba. Dependendo da importação. Outro dado, um queijo. Dependendo, sabe do que depende quando você importa um queijo? Da umidade do queijo. O queijo pode sair com uma tributação da Europa e chega no Brasil com uma tributação maior porque ele seca no navio até chegar aqui. Tu já ouviu falar disso? Não, e agora eu fiquei confuso. Pela umidade do queijo que se tem o imposto sobre produto industrializado. Quanto maior a umidade, maior o tributo? Quanto menor a umidade, quando o queijo é mais ressecado, que eles entendem que sofreu uma maturação maior, ele teve vamos dizer, um tempo maior de processo, então o imposto é mais caro. E assim tem um monte de seletivos, né? Alguns produtos seletivos. Esse é o Brasilzão, por isso que vocês precisam fazer planejamento Falando tributário. em Brasilzão, cara, a gente já falou um pouco sobre o empresário aqui, mas, cara, nessa parte de tributário, quando tu olha para o empreendedorismo e para o empresário, tem alguma diferença dos dois? Muito. Como eu falei, o empreendedor, todo mundo aqui a gente viu uma boa oportunidade, a gente quer investir, mas e aí, será que é boa mesmo essa oportunidade? Thiago, eu quero comprar casas. Será que é boa oportunidade? É porque nunca vai perder. Mas assim, quando tem aqueles investimentos milagrosos e tudo mais, todo mundo acaba caindo aí. Que aparece todo dia, né? Todo dia tem um na porta, né? Tigrinho. Eu sou empreendedor. Sou empreendedor. Vou abrir uma... Mas como é que volta esse dinheiro? Thiago, aí eu vou ter que botar o dinheiro numa ilha, numa offshore. Vai custar muito mais dinheiro para você recuperar o teu dinheiro. Então, todo mundo é empreendedor, todo mundo sabe empreender, mas pouco sabe administrar. Eu vi você numa palestra que você deu esses tempos atrás, eu estava presente, e você falou sobre offshore. Porque eu vou abrir um offshore. Aí você puxou a orelha da pessoa. Mas aí, quando que vale a pena abrir? Todo mundo fala em abrir. É bonitinho falar, né? Mas aí você deu poderia falar um pouquinho mais sobre isso aqui? Tem as palavras no universo tributário e administrativo, jurídico em geral, que vendem mais. Primeira delas, holding. Eu quero uma holding. Tá vendendo muito. Meu holding, amigo, né? vem cá, para que tu quer uma holding? Será que você precisa de uma holding? Será que você não precisa de uma administradora de bens? A holding, pessoal, olha aqui de novo, hein? Não se enganem, holding administra CNPJs. Sabe aquele posto que eu falei ali antes? Aquilo lá é uma holding. Porque ele tem um posto de gasolina, ele tem uma loja e ele tem mais 4 ou 5 empreendimentos que geram crédito entre si. Isso chama-se performance tributária. Ele tem uma performance tributária para ter uma holding. Agora não, eu tenho imóveis, você tem uma administradora de bens. Você tem uma holding de administração de imóveis. Para administrar os seus imóveis. Mas eu tenho blindagem patrimonial. No Brasil não se blinda nada. Simples Não assim. existe Não existe blindagem patrimonial. É porque eu vou blindar, vou botar na minha... Não existe. Não existe blindagem patrimonial. Por quê? Porque quem manda no Brasil hoje é o Poder Judiciário. Então, para abrir a tua holding, para abrir a tua administradora de bens, a sua SA fechada, como a gente já viu acontecer milhares de vezes, é uma sentença. Então, no papel é muito bonito, no papel blinda, mas na operação não. Não, agora eu quero ter uma offshore. Tá. O que tu quer com uma offshore? Explica Teu dinheiro pessoal é o que ruim? é offshore também. Se teu dinheiro é ruim, nem vem falar comigo. Mas uma offshore é quando você quer ter performance tributária, como a tua companhia já é uma companhia que importa, que exporta, que tem outros mercados consumidores e industriais. Eu tenho mercado têxtil na China, na Índia e no Egito. Vale a pena muito. Isso daí a gente, inclusive, encaminha para isso daí, para ter performance tributária. Para não tributar 100% no Brasil. Como a gente tem aqui em Santa Catarina TTDs,
que são os tratamentos tributários diferenciados, existem milhares de países que também têm TTDs. Eu não estou falando, todo mundo fala de paraíso fiscal, mas não é paraíso fiscal, você paga, mas você paga justo. Você tem, bonito esse nome aí, ó, gruda aí, é a tabela Lawfer. Tabela Lawfer é que todo mundo, quem entende, arrecada mais. Que é o quê? É melhor você arrecadar, botar um imposto mediano, botar 5% sobre tudo e arrecadar de todo mundo, do que você ter uma tributação de 30%, que é o Brasil, onde tem mais de 80% de todos os CNPJs devem alguma coisa. Entendi. Seria interessante ter uma tabela padrão, vamos dizer assim. Santa Catarina entendeu isso com os TTDs. Ele botou o TTD como se fosse um RET da vida, mas ele botou o ICMS a um valor que todo mundo consiga pagar. E o que aconteceu? Atraiu empresas de todo o mundo para a nossa região. Sim, várias empresas montam suas fábricas em Santa Catarina por causa desse... Por conta do TTD. É um incentivo fiscal, né? É um incentivo para importação, para exportação, para a indústria principalmente. Então, por isso que a gente tem grandes indústrias aqui. E paga imposto, paga muito, a gente arrecada muito. Não recebe de volta, obviamente, que a gente arrecada, mas a gente arrecada muito. A gente gera emprego, a gente gera ambiente de negócio. É por isso que, por mais que a gente reclame, etc., mas por que as empresas de São Paulo estão vindo tudo para cá? Exatamente. Então, e o incentivo fiscal, pessoal, não é errado, é normal. E é aí que Santa Catarina ganha essas empresas de fora para vir para cá. E isso gera emprego, direto e indireto, aluguéis, né? Quantos galpões estão sendo construídos para alugar para essas empresas, né? Exato. Gigantes, empresas gigantes, centro de distribuição gigante. O RET, para quem não entende, até para só explicar bem rapidinho, é regime especial de tributação, serve só para construção civil, né, Thiago? Perfeito. A construtora incorporadora tem que fazer a incorporação imobiliária antes de vender os apartamentos e junto com a incorporação imobiliária fazer o patrimônio de afetação, criar um CNPJ para aquele prédio, que é um CNPJ separado da tua matriz, e aí pedir para dar entrada no RET. Olha como é inteligente esse instituto de RET. Quando eles implementaram o RET com patrimônio de afetação, eles falaram para o cara que quer investir, para o cara que quer comprar a tua casa própria, falou assim, tu pode comprar desse cara aqui que tem RET, porque se ele não entregar, eu entrego. É isso aí. É simplesmente isso. Por quê? Porque ele tem garantia. Não é um metaverso. Ele tem garantia que vai entregar aquele negócio. E por isso, como ele tem garantia, como ele é um cara organizado, como aquela empresa que tem RET, ele satisfaz todas as nuances ali do tributário, ele é um cara que merece a minha, vamos dizer, a minha confiança. E o governo vai lá, pode comprar dele, que se ele não entregar, eu entrego. É isso aí. É simplesmente isso. Cara, que interessante. Olha só que me veio acho que é legal você falar sobre um ponto agora. Quando a gente fala em manobra fiscal, é uma coisa. Tem muita pessoa que pensa em sonegação de impostos. Consegue trazer um paralelo entre os dois? Sonegação é o planejamento mais caro que existe. Aí, ó. Primeiro, Repete, ficou boa. Sonegação é o planejamento mais caro que existe. Boa. Cara, quando a pessoa vem sonegando no escritório, isso, meu amigo, eu não vou falar nomes, mas realmente tem muita gente que sonegava. O cliente nosso não sonega mais. Porque a gente faz ele pagar o que estava sonegando, mas está declarando tudo hoje. Por quê? Porque ele fez performance tributária. Não foi do dia para a noite. Demora de 6 a 1 ano, todas as nuances ali de compliance, mas ele vai pagar a mesma coisa que ele estava pagando sonegando, mas agora tudo legalizado. Mas por que ele sonega? Por ignorância. Se ele aprendesse, se ele fosse atrás, ele ia ver que sonegar é muito caro. Crime tributário, e realmente é crime tributário, artigo 2, crime de CMS, crime INSS, é crime contra a ordem financeira do Brasil. Então, pense muito bem antes de sonegar, principalmente INSS e ICMS. Aqui realmente vai preso, na cadeia, vai responder, não vai ser mais primário. Então, muitas vezes a gente já foi em audiência, onde a gente vê que o cara é empresário, se perdeu em algum momento, não estou falando de sonegação, mas ele se perdeu em algum momento ali na matéria administrativa, porque ele é empreendedor, ele não é gestor, e aí está ali respondendo por um crime, e é ruim. E a manobra? Meu amigo, existe a elisão fiscal e a evasão fiscal. Elisão, o que é? A Receita fala que é lícito,
mas não é moral para a Receita. Ora, Receita Federal, se você fosse boazinha, você não chamava Receita, chamava Despesa Federal. Então a Receita quer arrecadar, e tá certo, tem que arrecadar, mas arrecadar o que é justo, o que é correto pagar. Então, toda vez que eu falo isso para um cliente, calma, a Receita arrecada, mas vamos arrecadar do jeito correto. Não vamos pagar mais do que você mereça pagar, que você tem que pagar. E a evasão fiscal é essas manobras. Ah, vou abrir uma BVI, vou abrir uma ilha não sei o que lá, Caimã. Por quê? Porque o dinheiro é ruim, não sei o quê. Beleza, isso daí a gente não quer saber. Aí realmente chama-se evasão. É crime. Agora a elisão não. A elisão fiscal é você planejar fiscalmente a tua empresa de uma maneira que a tua performance seja muito inferior do que a dos concorrentes. Outro dado, falando em elisão e evasão, Boa. FGV, novembro do ano passado. A maioria das empresas do Brasil paga 32% de impostos, que não fazem planejamento fiscal. Quem faz planejamento paga 18%. Cara, isso, ó, você vai Metade. ter que pagar. Vai ter que pagar. Vai ter que pagar. Só que você pode pagar certo e justo. Ou você paga lá o 36% ou paga o 18%. Quem falou foi a FGV em novembro, no último estudo de novembro. Então fazer, na verdade, uma consultoria com o IBGPT sai barato. Eu falo que, agora já puxando Não puxando a sardinha, mas... Não puxando a sardinha, mas puxando a sardinha para o melhor escritório tributarista do Brasil. Em 2 meses, se o IBGPT não se paga, a gente rasga o contrato. Sério? Sério. Como é que é? Você, em 2 meses, se não... Se nós não nos pagarmos, ou seja, tu vai pagar lá Só com imposto... 100 mil reais por mês para o nosso escritório, se a gente em 2 meses não te der 100 mil, Esperar, mês, rasga o contrato. rasga o contrato. Que legal, cara. Pode falar mais aí sobre o seu instituto, nesse sentido, quem você pode ajudar mais, qual tipo de indústria é o teu nicho, se tem algum nicho ou não de clientes. Não sei se você quer falar também como é que funcionam os seus contratos. É por sucesso na tributação lá, no recolhimento, menos recolhimento, ou é por pagamento como consultoria, por mês, por ano? Fica à vontade, Thiago. Pode falar. Não, achei. O nosso, vamos dizer, cliente-alvo é quem paga imposto. Claro. Todo mundo que paga imposto pode ser cliente nosso. Obviamente que a gente tem muito mais especificidade na indústria. Na indústria pesada, metal mecânica, indústria têxtil, transportes, algumas prestações de serviço interessante, porque a gente consegue muito. Transportadora mesmo, a gente consegue simplesmente 57%. Isso também a gente bota no contrato. Se tiver cruazinha mesmo, se não tiver nunca feito um planejamento, no mínimo 57% de desconto em impostos. Que legal. Tudo via também o societário. Então, a gente chega numa empresa, a gente transforma ela em 4. Mas tudo dentro de uma possibilidade legal. Tudo legalmente, contábil legal, né? Como que funcionam nossos contratos? Primeiro, êxito. Obviamente que eu sei que tu tem crédito, eu vou atrás dos créditos, porque eu estudo os últimos 5 anos da tua empresa e te dou lá o dinheiro. Nesse, você vai me pagando conforme vai utilizando o crédito. Crédito é dinheiro, crédito próprio é dinheiro. E aquelas empresas que precisam de assessoria tributária, aí a gente faz um mensal tributário, onde eu falei também, se em 2 meses nossa assessoria não se pagar, a gente rasga o contrato, nunca rasgamos o contrato. E nunca perdemos cliente, a gente só encaminhou o cliente, porque realmente tem cliente que é só uma RJ para salvar, e aí a gente encaminhou já 2 clientes para uma RJ, mas nunca perdemos cliente por conta da nossa prestação de serviço. Incrível. Deixa eu te perguntar uma coisa. Como eu te falei, muitos empresários, muitos empreendedores estão assistindo a gente. Antes de chegar numa consultoria, o que a pessoa pode fazer? O primeiro passo, cara, tô com a minha empresa hoje, não sei como que tá. A primeira coisa que a pessoa, 3 coisas que ela pode fazer antes de ir para uma consultoria. Entendeu? Auditoria financeira, isso não precisa de ninguém. Tu vai baixar lá no Google uma tabelinha de Excel e tu vai fazer auditoria financeira. Ali você vai pensar, putz, eu tô devendo mais do que eu tô arrecadando. Tô entrando numa bola de neve. Meu imposto está alto, meu custo está alto, estou gastando dinheiro da empresa. Então, é difícil a gente falar que nós somos impotentes a respeito disso. Mas todo mundo tem que ter assessoria. Eu mesmo tenho assessorias. Né? Os meus sócios foram os meus assessores. Boa. Então, ninguém consegue fazer nada sozinho. A gente tem que se cercar de pessoas, terceirizar pessoas
para te botar mais para cima. Você vai chegar num patamar que sozinho tu não vai tomar conta de tudo. Então você tem que se cercar de pessoas capazes para te alavancar também. Então, primeira coisa, meu amigo, bota a mão na tua consciência. Vê que tu tá fazendo M na tua empresa, vê que tu tá gastando o dinheiro da empresa na pessoa física, misturando tudo, aí é o ponto crucial. Aí você vai virar a chave. É o que mais tem, né? Brasileiro, empreendedor ou empresário misturando tudo, né? Não sabe se o dinheiro é dele ou é da empresa. Procura o Tiagão aí, pessoal, ó, do Instituto Brasileiro de Gestão e Planejamento Tributário. Falando nisso, agradecer o patrocinador oficial aí do podcast Clube M e os apoiadores Lanui, que é o nosso energético aqui. Ó, que isso, hein? Muito bom. Pão de queijo da Mega Aço. Mineraço. Mineraço. Tem que cortar aí. Pão de queijo da Mineraço. E são os nossos apoiadores. E, Tiagão, falando da Hold ali, que agora é um interesse pessoal meu. Eu já tenho uma construtora, a própria construtora ela é administradora de bens, mas uma das atividades secundárias é administrar o próprio bem. Mas a minha dúvida é o seguinte, vamos supor que acontece alguma coisa ruim lá na construtora, um acidente, ou eu com meu carro atropelo alguém na rua tal. Não tem como eu proteger esses imóveis que eu tenho como administradora de bens, então não seria interessante eu abrir outra empresa, outro CNPJ só para ser administradora, ou deixa do jeito que o Everton está fazendo hoje no mesmo CNPJ, tendo construtora, incorporadora e administradora? Todo mundo faz a mesma coisa, Everton. Mas assim, tu tem o teu CNPJ e tem o teu CPF. Tenho. E quando esse CNPJ... Você vai trabalhar a vida inteira? Não. Espero eu que não. O Everton já queria se aposentar na semana passada. Pois então. Tá exposto. Então a primeira coisa que a gente faz quando entra numa empresa é verificar todo esse compliance. Tá, e esse imóvel é próprio? Mas por que é próprio? Tá no nome da empresa. Porque já não está numa administradora de bens dos sócios. Gerando inclusive crédito tributário para a empresa. E blindando de uma certa forma. Porque a empresa responde pelos bens da empresa, o Everton pelos seus bens pessoais. Mas cadê seus bens pessoais? Eu tenho a empresa. Intimamente ligado, qualquer coisa que te dá ali, como eu falei, nada se blinda no Brasil, mas a gente faz camadas de proteção. Quem tem que pagar a conta da empresa é a empresa. Quem tem que pagar a conta da CPF é o CPF. Por isso que a gente fala desde sempre, as contas não se equivalem. Então, meu amigo, para ontem, separa para ontem, não é difícil fazer, vai fazendo aos poucos, né? Um mês passa um mês passa outro. É caro, é imposto, vai ter que pagar ITBI, mas assim, é pagar para não se incomodar. Mais caro é depois, para tentar tirar no embargo de terceiro, numa anulatória, numa trabalhista da vida. Então, Everton, faz uma hold pessoa física, uma administradora para pessoa física, para tua família gerir. Deixa tua mulher tomar conta lá, tá? Viu? Consultoria gratuita durante o podcast, cara. Perfeito, é isso aí. Tiagão, falamos sobre êxito, sobre lucro, sobre despesa, mas eu quero te fazer uma pergunta pessoal. Ai. O que é sucesso para você? Sucesso. Eu vou falar que é bonitinho ajudar as pessoas, ajudar as empresas. Vou te contar uma história de sucesso empresarial. Boa. Empresa Metal Mecânica de Joinville. Essa daí foi um case que eu sempre falo. Dívida de 17 milhões, tributário, banco e tudo mais. Depois de 4 anos, eles mudaram a empresa. Então, eles botaram gestão, terceirizaram tudo, né? Eram 3 meninos de chão de fábrica. E aí botaram a empresa de molde e tudo mais. Aí contraíram uma dívida. Erro de markup, erro de preço de produto. Aí depois das consultorias, inclusive a tributária, nós vendemos essa empresa por 70 milhões. Ela mudou, ela deixou de fazer molde para entrar no universo das armas no Brasil. Então, até importação e exportação para indústria bélica na África e na Ásia, eles estão fazendo hoje. Dívida de 17 milhões, venderam 40% por 70. 70 milhões. Você ajudou a vender? Você ajudou nesse processo? Nós fizemos todo o M&A.
Ô, cara, empresa- vou botar minha empresa pra tu Uma vender lá. empresa israelense, obviamente que eles já tinham uma consultoria de pessoas ligadas, né, a esse universo. Então adaptou tudo. Ao invés de fazer 40%. molde para a indústria catarinense, eles fazem molde para a indústria bélica mundial. 40%. E eles Show de ficaram... bola. E eles estavam depressivos por conta de uma dívida de 17, que já é alta mesmo, dependendo do teu faturamento, e acabaram vendendo e continuam na administração. Então aprenderam, depois de 7 anos, a fazer gestão. Mas sucesso para mim é ter tempo de visitar os amigos, ter tempo de brincar com as minhas crianças, ter tempo de jogar um golfe, ir num jiu-jitsu. Tempo é o que é o nosso bem mais precioso, né? Então não adianta nada a gente ficar se batendo no nosso PNPJ, sendo que o nosso CPF tá com depressão, tá com azia, tá com dengue. Que nem eu Sucesso é tive. estar aqui com o Diego, com a Everton. Sucesso é estar aqui comendo um mineiraço, Ter tempo tomando um cafezinho da disponível. Garibaldi, Esse cafezinho é top, né, cara? um energético Lanu. Isso aí. E o sucesso é isso aí, ter tempo livre. Alguém já falou isso aí pra mim uma vez. Quanto mais tempo livre você tem, mais sucesso você tem, porque você vai estar automaticamente fazendo as coisas que você gosta. Perfeito. Cara, estamos indo pra parte final já, Estamos né, indo Diego? para a parte final. Eu quero fazer mais uma pergunta. Ixi, Essa veio de improviso aqui. Você tem um mentor? tive vários mentores. Primeiro meu pai, né? Que é aquele Turco. comerciante da 25 de março, tem história para contar. Hoje ele é enfermo, né? Mas tudo antes de eu fazer, eu falo, puta, o que meu pai faria? Então ele é o meu grande mentor. A minha família, na verdade, respira muito o empreendedorismo, né? Mas eu já passei por várias mentorias. Acho importantíssimo nós termos psicólogo, psiquiatra, mentores, gente que já fez o que tu tenta fazer. Até o Roberto Justo tem mentor, né? Então, Sim. quem somos nós para não termos ajuda? Então, eu procuro sempre, toda vez, e nosso escritório é isso, nós somos em 3 sócios, e a obrigação é cada um procurar sempre alguma coisa a mais, não só no nosso lado técnico, né? Mas não adianta nada se a gente está com o nosso psicológico ruim. Exato. Então, a gente tem vários mentores. Eu tenho mais uma pergunta, quase que eu esqueço, cara. Essa pergunta a gente não pode esquecer. Vai. Como membro do Clube M Brasil, o que você vê no network e principalmente no Clube M? Dá uma palavrinha aí pro pessoal que está nos assistindo. Network, para mim, também eu falo para toda empresa que eu entro, ela não é questão de amizade. Network é igual um departamento comercial. Tem que ter o departamento de network. Coisas distintas. Network é isso aqui, ó. Eu já vou pegar a tua empresa para fazer uma holding lá. Isso é um network. Então a gente dá e recebe. Mentoria. Conversa com o Diego, meia hora você já fez uma mentoria. Só na troca. Então isso é muito importante para o empreendedor. É entender os outros setores, né? Outros empreendedores. Maioria das dores são iguais, que são as dores do crescimento. Sim. Então, isso eu estou fazendo ali, ou eu consegui fazer um outbound diferente, eu consegui fazer uma venda diferente, entrei num segmento diferente. Então, conversando com outras pessoas, você puxa muito aquilo para o teu trabalho também, para a tua empresa. Então, o network não é que é importante. O network é uma das principais causas de crescimento das empresas. E o clube, ele traz isso com maestria, né? O clube é simplesmente uma escola, né? É uma escola de empreendedorismo. Por quê? Porque ali você aprende na prática com as outras pessoas que estão aprendendo na prática também. É uma troca muito grande. Eu sempre falo que muitas vezes, quando a gente está no clube, seja uma reunião, mesa para Roda Viva, que é uma das reuniões mais disputadas, né? É como se tivesse uma mentoria coletiva. Perfeito. Porque você traz ali, às vezes você traz uma dor e o empreendedor do outro lado ele já sanou, ele traz aquela ali e quando vê já tem outra aqui do lado. Então todo mundo se mentora com pessoas que estão em níveis muito mais altos em algum âmbito da empresa e o outro, putz, estou começando isso aqui. Então a mentoria que traz no network ela é muito rica. Deu certo esse outbound. Passa até pro amigo. Olha aqui, eu tô fazendo assim, tá dando certo. Não, Thiago, faz assim que vai dar melhor. Então isso é a mentoria. É mentoria coletiva, como tu falou. Muito bom. Muito importante. E como que o pessoal faz? Agora vamos finalizar aqui, mas eu quero... Tá todo mundo aqui, agora como é que eu faço fazer o planejamento? Como que faz para entrar em contato com vocês, para começar esse processo, começar a namorar com o IBGPT? Você vai entrar lá no www.ibgpt, clica lá no WhatsApps e já vai falar direto aí com o consultor, ou então no @IBGPT também tem um consultor lá pronto para te atender.
E nas redes sociais, no Instagram? Isso, no @IBGPT a gente tem um menino que fica lá diretaço passando pra gente o que entra. Muito bom. Muito bom, obrigado, cara, de coração. Aprendi muito aqui contigo hoje. É realmente uma aula inenarrável conversar com você, cara. Impressionante o conhecimento do tributário que você tem e consegue compartilhar com as pessoas. E o Clube M só tem a agradecer. Aproveito, lembrando o pessoal aí, clica lá em se inscrever no canal do Clube M aqui no YouTube, dá um curtir para ajudar a compartilhar esse conhecimento e agradecer o Diegão pela parceria aí como host e o Thiago por ter vindo aqui hoje. Da minha parte é isso. Muito obrigado, Everton, pela parceria, né? Sempre contribuindo muito. E, Thiagão, cara, sensacional. Eu sempre aprendo muito contigo, cara. Seja aqui no podcast ou conversando. Obrigado, pessoal. Muito obrigado. Até o próximo episódio.